Oi, pessoal. Na nossa última aula, eu deixei uma atividade para vocês, que é a atividade da página 36. Então, por favor, eu peço que vocês abram o livro, na página 36, certo? E eu lembro também, para todos os que ainda não entregaram essa atividade, que, por favor, entreguem o mais rápido possível, porque nós vamos contabilizar a nota qualitativa de vocês a partir dessa atividade também, tá certo? Então, os alunos que não entregarem a atividade ficarão sem a nota qualitativa, certo? Então, abram o livro de vocês na página 36. Na número 1, vocês teriam que relacionar as colunas. Nós temos aí alguns verbos e vocês tinham a tradução na frente, vocês iam relacionar as colunas. Então, o primeiro quadrinho em branco é o verbo viver e morar. O verbo viver e morar em inglês, pessoal, é o verbo to live, que é a letra D, certo? Então, no primeiro quadrinho ficaria a letra D. No segundo quadrinho em branco, nós temos o verbo ir. O verbo ir em inglês é o verbo to go, letra C. Vocês marcariam letra C. O próximo quadrinho em branco era o verbo chegar. O verbo chegar é o verbo to arrive, que é a letra A. Então, no terceiro quadrinho, vocês colocariam a letra A. O próximo quadrinho em branco era o verbo ensinar. O verbo ensinar é o verbo to teach, que é a letra E. Vocês marcariam a letra E no quadrinho. E o último quadrinho em branco é o verbo vir. O verbo vir, que seria a letra B, o verbo to come. Então, a sequência ficaria D de dado, C, A, E e B de bola. Essa era a sequência da número 1. A número 2, nós íamos ter a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Nós iríamos marcar correct ou incorrect nos espaços em branco. Então, a informação da letra A. The verb to win means vencer. O verbo win significa vencer. Essa informação, pessoal, ela está correct. O verbo win significa vencer. Letra B. The verb to read means escrever. O verbo read significa escrever. Pessoal, o verbo read, ele significa ler e não escrever. Então, essa informação está incorrect. Na letra C, the verb to open means fechar. O verbo open significa fechar. O verbo open, pessoal, significa abrir. Então, essa informação está incorrect. Na letra D, the verb to know means bater. O verbo know significa bater. Pessoal, o verbo know significa conhecer ou saber. Então, essa informação está incorrect. E na letra D, the verb to ask significa perguntar, means perguntar. Essa informação, pessoal, está correta. Certo? Então, a sequência ficaria o seguinte. Correct, incorrect, incorrect, incorrect e correct. Na número 3, nós teríamos a letra A, B, C, D e E. E nós iríamos relacionar. Nós iríamos relacionar com esses númerozinhos, esses versos que estão lá embaixo. No primeiro quadrinho, na primeira imagem, que é a letra A, nós temos uma mulher pintando. O verbo pintar em inglês é paint. Paint é a número 2. Então, vocês marcariam o número 2 no quadrinho em branco na letra A. Na letra B, nós temos uma mulher ensinando, uma professora. O verbo ensinar em inglês, a gente acabou de ver no número 1, que é o verbo teach, certo? Que é o verbo teach. Que é número 4. Então, nós marcaremos na partezinha em branco a número 4.
A próxima figura, uma menina está comendo uma maçã. O verbo comer em inglês é o verbo eat, que é o número 3. Então, no quadrinho em branco, a gente marcaria o número 3. Na letra D, nós temos uma criança dormindo. O verbo dormir em inglês é sleep. Então, nós marcaríamos a número 5. Está lá embaixo, no quadrinho amarelo, número 5, sleep. E a última, nós temos uma mulher na praia pulando. O verbo pular em inglês é jump. E no quadrinho amarelo, jump é o número 1. Então, a sequência ficaria letra A, número 2, letra B, número 4, letra C, número 3, letra D, número 5 e letra E, número 1. Certo? Então, essa é a correção da nossa atividade da página 36. Certo? Então, corrijam. Os alunos que, porventura, ainda não tenham me enviado essa atividade corrigida, a foto dela lá no Classroom, por favor, me enviem a foto com urgência, porque isso vai contabilizar a nota qualitativa de vocês. Tá bom? Agora eu peço que todos vocês abram os livros, pessoal, na página 42. Abram os livros na página 42, por favor. Página 42. Página 42, nós vamos ter o Simple Present. Simple Present, pessoal. Página 42, Simple Present. Esse será o nosso assunto do provão, pessoal. Então, eu peço a todos vocês que assistam com atenção essa aula, certo? E que procurem sanar todas as dúvidas que vocês tiverem, porque essa será a nossa atividade, será nosso assunto para o provão, tá bom? Então, fazendo uma introdução, pessoal, nós vamos usar o Simple Present para falar sobre hábitos, ou seja, coisas que nós fazemos com frequência, sobre atividades regulares ou sobre verdades universais. Por exemplo, a Terra se move, a Terra gira em torno do Sol. Isso é uma verdade universal. A lei da gravidade é uma verdade universal, certo? Em inglês, os verbos não são flexionados, ou seja, não vai mudar o verbo, certo? A não ser na terceira pessoa do singular, que é he, she ou it, certo? Então, o simple present, o presente simples, ele vai ser usado para falar de hábitos, atividades ou verdades universais, são coisas que acontecem no presente, ou seja, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, e os verbos não vão ser flexionados, só na terceira pessoa. Nós vamos ver bem direitinho isso aí lá na frente, tá certo? Não precisa se preocupar com a questão da flexão dos verbos agora, não. Por exemplo, vamos lá os exemplos. O verbo work, que é o verbo trabalhar, que é o que nós temos aí, certo? Nós temos o verbo trabalhar. Como é que eu vou conjugar o verbo work no presente? I work, you work, he, she e it works, certo? Works. We work, you work e they work. Professor, por que que he, she e it está diferente, está com um Szinho na frente? Porque, pessoal, sempre que eu uso o simple present, sempre que eu uso o passado simples, na forma afirmativa, certo? Na forma afirmativa, que é presente e que é terceira pessoa do singular, ou seja, quem é a terceira pessoa do singular? É he, she ou it. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um S, eu vou agregar, eu vou adicionar um Szinho aqui na frente. Tá certo? Então, fica dessa forma aqui que eu mostrei a vocês. Tá bom? Fica dessa forma aqui que eu mostrei a vocês. Prosseguindo. Nós temos alguns verbos auxiliares, certo? No inglês, é comum a gente usar verbos auxiliares. Por exemplo, no Simple Present, eu vou usar o verbo auxiliar do, certo? O que é um verbo auxiliar, pessoal? Ele é um verbo que vai me ajudar a criar perguntas ou a falar na forma negativa, certo? Ou a usar a forma negativa, tá bom? Então, eu vou usar o verbo do no presente, certo?
Esses verbos auxiliares eles vão ser usados apenas na forma negativa ou na forma interrogativa, tá certo? Significa que a forma afirmativa ela não vai ter o verbo auxiliar do. Na terceira pessoa do singular, que é he, she, it, eu vou usar, ao invés de do, eu vou usar does. Eu vou explicar isso aqui bem direitinho a vocês, certo? Vamos ver como é que a gente faz os verbos, como é que a gente conjuga os verbos, que eu vou explicar direitinho isso aí a vocês. Por exemplo, como é que eu formo uma frase na forma afirmativa, professor? A forma afirmativa, pessoal, ela serve para afirmar alguma coisa. Então, a forma afirmativa do presente, ela vai ter o sujeito, o verbo e o complemento. Por exemplo, Paul é meu sujeito. Paul works, e aí, ó, estão vendo a flexão? O verbo work, ele ganha um Szinho, por quê? Porque Paul é a terceira pessoa do singular. Paul works in an office. Esse exemplo vocês têm aí no livro de vocês também, certo? Logo depois da forma afirmativa. Ou aqui, ó, por exemplo, I, que é o sujeito, eu, work. Por que work, professor, e não works? Porque I é a primeira pessoa do singular. E a gente só tem esse Szinho no verbo quando o verbo é terceira pessoa do singular, certo? Quando o sujeito é terceira pessoa do singular, que é he, she ou it. Então, I é o sujeito, work é o verbo e in an office é o complemento. Vocês perdoem aqui, saiu na office, porque teve o corretor automático aqui, tá bom? Que corrigiu. Então, por exemplo, se eu tivesse na prova uma questão assim, ó. They pode ser que eu tenha uma questão desse jeito. Veja. They, tracinho, in that school. Certo? Pode ser que eu tenha essa questão aqui. Como é que eu vou completar essa questão aqui, professor? Vejam, é bem simples. They é terceira pessoa do plural. E o meu verbo aqui é o verbo to study. Então, para fazer essa questão aqui, eu só vou ter que fazer isso. Ó. Eu tiro o to e passo o verbo study para cá, certo? Vai ficar assim. They study in that school. Outro exemplo que eu posso ter, pessoal. Posso ter outro exemplo aqui. Vamos lá. Colocar outro exemplo aqui agora com a terceira pessoa do singular. He. Por exemplo, he. E to study. Vejam bem. He é terceira pessoa do singular. Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu vou tirar o to, vou passar o verbo para cá. Só que eu aprendi que o verbo na terceira pessoa, ele vai sofrer uma flexão. Por quê? Porque ele vai ganhar um S. E study, pessoal, vai se tornar studies, certo? He studies in that school, certo? Então, essa flexão aqui do IES ou do ES ou do S, ela só vai acontecer na terceira pessoa do singular. Lembrem disso. Somente na terceira pessoa do singular, certo? Que é ele, ela ou it, para animais ou coisas. Tá bom? Então, essa aqui é a fórmula afirmativa. Sujeito mais o verbo mais o complemento, certo? Quando o sujeito ele nem é he, nem é she, nem é it, a única coisa que eu preciso fazer é tirar o to do verbo e colocar o verbo sem o to. Quando o sujeito é he, she ou it, eu tenho que adicionar um S, um ES ou um IES. A gente vai aprender as regras já já sobre como usar e quando usar esse S, ES e IES. Na forma negativa, pessoal, eu vou precisar do verbo auxiliar.
o verbo auxiliar é o verbo do, certo? Então, como é que vai ficar a minha frase? Eu vou ter o sujeito, mais o verbo auxiliar, mais o not, porque é forma negativa, tem que ter o not, mais o verbo principal, mais o complemento. Por exemplo, a gente teve esses dois exemplos no slide anterior. Por é meu sujeito. Quando é terceira pessoa do singular, eu vou usar does, é meu verbo auxiliar. Does. Depois eu boto not, work. Professor, mas o senhor não disse que toda vez que fosse terceira pessoa do singular eu tenho que botar o S? Somente quando é afirmativa, certo? Eu só boto o S, S ou IS no verbo quando é forma afirmativa. Então, Paul does, o verbo auxiliar já está dizendo que a frase ela está no presente, por isso que eu não preciso colocar o Szinho aqui na frente. Does not work in an office, é meu complemento, in an office, certo? Outro sujeito, I. Aí aqui eu vou usar o verbo do, é o verbo auxiliar. O verbo auxiliar does é somente para terceira pessoa do singular. Então, I do not work in an office, certo? In an office. Por exemplo, eu vou pegar uma frase aqui. Pegar a frase aqui. A frase que eu dei de exemplo. They study in that school. Foi a frase que eu dei no slide anterior. They study in that school. Se eu quiser passar essa frase aqui para a forma negativa, o que é que eu tenho que fazer? They. Vou botar o verbo auxiliar, que é o verbo do. O not. E completar a frase do mesmo jeito. In that school. O que é que mudou da frase de cima para essa frasezinha de baixo, pessoal? Eu coloquei o do, que é o meu verbo auxiliar, e o not, certo? Foi só isso que mudou. Vou colocar agora uma frase com a terceira pessoa do singular. He, she ou it. He studied in that school. Perdão, vou apagar aqui para vocês. Essa frase está incorreta. Vou botar aqui a frase. He studies in that school. Vejam, ó, aqui o verbo está flexionado com IES. Por quê? Porque ele é afirmativo e terceira pessoa, certo? Agora, se eu quiser passar isso aí para o negativo. He does not study in that school. Professor, por que que aqui o senhor colocou does no verbo auxiliar e não do? Porque does vai ser o verbo auxiliar para he, she ou it, tá certo? Então, vamos prosseguir agora para a forma interrogativa. Vejam, antes da gente prosseguir, existem as contrações. O que são as contrações? São maneiras mais fáceis de dizer o do not e o does not, certo? Lembrem, do not é para todos os outros e does not é só para he, she ou it. Existem alguns casos que vocês vão encontrar o do not assim, ó, don't. E o does not assim, ó, does not. Certo? Por quê, pessoal? Porque os americanos, os britânicos, o pessoal que fala inglês, eles geralmente têm essa mania de encurtar as coisas. Então, do not vai ficar don't. E does not vai ficar does not. Entendam? É a mesma coisa. Tanto faz eu dizer do not, como eu dizer don't. Tanto faz eu dizer does not, como eu dizer does not. Certo? Então, se vocês encontrarem uma frase, por exemplo, assim, Paul does not work in an office, ou I don't work in an office, você já sabe que esse does not significa does not. E esse don't significa do not. Certo? São apenas contrações.
Atenção! Sempre que eu usar o verbo auxiliar, o meu verbo principal aparecerá na forma normal. Foi o que eu disse a vocês. Nós só vamos ter S, ES ou IES no verbo quando ele for afirmativo. Nesse caso aqui, ó, é negativo. Eu estou com o verbo auxiliar e o not. Então, o verbo principal vai ficar do mesmo jeito. Nesse caso, o verbo aí, ó, ele não sofreu nenhuma contração. Tá certo? Vamos para a forma interrogativa, pessoal. Na forma interrogativa, eu vou ter primeiro o verbo auxiliar. Quem é o verbo auxiliar? Eu vou colocar aqui, pessoal. Coloquem aí no cantinho do livro de vocês, certo? Verbo auxiliar. Os verbos auxiliares. Do, para I, you, we e they. E does, para he, she, it. Certo? Então, eu vou usar o verbo auxiliar do quando eu tiver I, you, we e they. Eu vou usar o verbo auxiliar does quando eu tiver he, she ou it. Certo? Então, continuando aqui, ó. A minha fórmula. Primeiro eu vou ter o verbo auxiliar para criar uma pergunta. Depois eu vou ter o sujeito. Depois o meu verbo. Depois o meu complemento. E o que não pode faltar, o meu ponto de interrogação. Por exemplo, does Paul work in an office? Ou do you work in an office? Como é que ficariam essas frases aí na forma afirmativa, pessoal? Ficariam assim, ó. O que é que mudou da forma afirmativa para cá? A primeira coisa que mudou é que eu coloquei o meu verbo auxiliar. E aqui, ó, como é forma interrogativa, eu já tenho o verbo auxiliar, o work, ele ficou sem o Szinho. Certo? Foi só isso que mudou, pessoal. Ou, por exemplo, aqui, essa segunda frase. O que é que mudou da forma negativa O que é que mudou aqui da forma negativa para essa forma interrogativa, pessoal? Só duas coisas. Quais foram? O meu verbo do, ele veio para frente do sujeito e no final eu coloquei um pontinho de interrogação. Tá certo? Então, essa é a forma para criar uma pergunta na forma do passado simples. Agora sim nós vamos ver as flexões, pessoal. Vamos ver as flexões agora. Para a gente fazer as flexões dos verbos na forma afirmativa, na terceira pessoa, he, she e it, nós vamos usar algumas regras, certo? Então, lembrem, primeira coisa, quando eu tenho um verbo e o sujeito é he, she ou it, e é uma frase afirmativa no presente, certo? Vou colocar aqui, ó, para vocês entenderem melhor. A frase ela tem que estar no presente, na forma afirmativa e na terceira pessoa, que é he, she ou it, certo? Presente afirmativa e terceira pessoa, certo? Presente afirmativa e terceira pessoa. Vou colocar aqui de novo. Foi errado. Ela tem que estar no presente, na forma afirmativa e na terceira pessoa. Se a frase for presente, afirmativa e o sujeito for he, she ou it, o meu verbo ele vai sofrer algumas flexões, certo? Por exemplo, os verbos que terminam em CH, SH,
SS, O, X ou Z, nós vamos acrescentar ES. Por exemplo, o verbo go. O verbo go, ele termina com O. Então, eu vou acrescentar O. Aqui, ó, termina em O. Então, eu vou acrescentar o ES. He goes. Vejam a diferença aqui, pessoal. You go. He goes. Certo? Por quê? Porque he é a terceira pessoa do singular. O verbo teach, que termina com CH, certo? O verbo teach termina com CH. Eu vou acrescentar o ES se o sujeito for terceira pessoa do singular. Então, são apenas algumas regras, certo? Que vocês seguem, dependendo de quem seja o verbo e o sujeito. Os verbos terminados em Y, e antes do Y vem uma consoante, nós eliminamos o Y e acrescentamos IES. Eliminamos o Y e acrescentamos IES. Por exemplo, study. Study termina com Y, mas antes do Y vem uma consoante. Então, eu vou tirar o Y e no lugar do Y eu coloco IES. Vejam aqui. You study. Agora, com he, she ou it, como é que vai ficar? He studies. Certo? Outro verbo, que é o verbo try. O verbo tentar, try. Termina com Y, e antes do Y vem uma consoante. Eu tiro o Y e boto o IS. You try, he tries. Certo? Isso aqui é bem simplesinho, pessoal, essas regrazinhas. Certo? É a parte mais fácil do conteúdo inteiro. E os verbos que terminam em Y e antes do Y vem uma vogal, o que é que eu faço? Eu apenas vou acrescentar S. Por exemplo, enjoy ou play, que é jogar. Todos os dois terminam com Y, mas antes do Y vem uma vogal. Por exemplo, you enjoy. He, que é a terceira pessoa. He enjoys. Ou she enjoys. Ou it enjoys. Certo? Lembrem que essas regras aqui, pessoal, elas só valem quando o sujeito for terceira pessoa do singular, he, she ou it, e que a frase estiver na forma afirmativa, certo? Isso só vale se a frase estiver na forma afirmativa e o sujeito for terceira pessoa. Todos os outros verbos, pessoal, que não entram nessas regras que a gente acabou de ver, nessas 3 regrinhas, todos os outros verbos, eles vão ganhar apenas a letra S. Por exemplo, work. Nem termina com Y, nem termina com CH, nem com O, nem com SH, nem com SS. Então, ele não vai seguir nenhuma daquelas regras. Eu vou acrescentar a letra S. Leave. O verbo leave. Termina com E. Eu acrescento a letra S. Speak. Termina com K. Eu acrescento a letra S. Wait. Termina com T. Eu acrescento a letra S. Tá certo? Pessoal, o mais importante é vocês lembrarem que essas regras só devem ser seguidas quando o sujeito for he, she ou it e a minha frase estiver na forma afirmativa, tá bom? Se ela estiver na forma negativa ou interrogativa, eu não vou precisar fazer essas flexões. Por quê? Porque eu vou ter o do e eu vou ter o does, que são meus verbos auxiliares. Por fim, nós vamos ter as respostas curtas, pessoal. As respostas curtas são para a gente responder sem precisar se alongar, certo? Quando alguém faz alguma pergunta. E elas podem ser negativas ou afirmativas, certo? Por exemplo, veja essa pergunta aqui. Does Mary study English? Mary estuda inglês? Yes, she does. Ou no, she does not. Certo? Eu vou colocar yes ou no. Vou colocar o sujeito.
Vou colocar o verbo auxiliar, que nesse caso aqui é does, mas, por exemplo, se eu tivesse assim, do they study English? Como é que eu poderia responder isso aqui? Yes. Aí quem é o sujeito? O sujeito é they. Yes, they do. Ou no, they do not. Por que que aqui está does, professor, e não do? Porque does é para he, she ou it. É o verbo auxiliar para he, she ou it. Certo? E do é o verbo auxiliar para os demais. Isso aí vocês não podem esquecer. Então, essas são as frases, vejam, as frases, as respostas curtas. Que é quando eu quero apenas dizer sim ou não. Yes, they do. No, they do not. Certo? E eu tenho também os advérbios de frequência, pessoal. O que são esses advérbios de frequência? Eles podem ser usados no final das frases ou entre as frases, certo? Mas hoje nós não vamos passar para os advérbios de frequência, certo? O assunto da prova vai ser só até aí, tá bom? Foi esse assunto que a gente acabou de ver. Não precisamos ver os advérbios de frequência. Pessoal, se alguém ficou com alguma dúvida, eu aconselho que olhe o vídeo de novo, note essas dúvidas e, por favor, me procurem, porque esse vai ser o assunto da nossa prova, certo? Por favor, me procurem, tá bom? Eu vou passar para vocês a número 2 da página 45. Número 2, certo? Da página 45. E vou passar também no workbook, na página 81. Eu vou passar a número 1 e a número 2 da página 81, certo? O que é que vocês vão fazer na número 1 da página 81? Vocês vão colocar o do ou does. Aí lembrem, do é somente para I, you, we e they, e does para he, she ou it, certo? Vocês vão completar aí as perguntas. Na número 2, você vai colocar as respostas simples, as respostas curtas, que a gente acabou de ver. Por exemplo, na letra A, você tem lá, does Cindy play tennis? A forma afirmativa é yes, vírgula, she does. E a forma negativa é no, vírgula, she does not. Se ao invés do does a pergunta começar com do, então a resposta vai ser yes, fulano do ou no, fulano do not, certo? Vou abrir no Classroom de vocês o espaço para vocês mandarem foto da página 81, certo? Da página 45 vocês não precisam mandar foto não, mas da 81 sim, tá bom? A número 1 e 2 da página 81, pessoal. Pessoal, lembro que me entreguem essas atividades, certo? Não deixem de fazer as atividades porque vão para a nota qualitativa. Assistam novamente a aula se ficaram com alguma dúvida. Notem essa dúvida, caso não tenham conseguido tirar, e me mandem mensagem, tá bom? Porque esse é o nosso assunto do provão. Pessoal, nos vemos na nossa próxima aula. Bons estudos e até a próxima, galera.